A Suzy disse o seguinte, um beijo para você, Suzy. Gostaria de saber da doutora. Tenho uma casa e gostaria de deixar para as minhas sobrinhas. Como fazer isso em vida? Ou seja, ela está pensando nesse planejamento sucessório, não está? Ela não tem herdeiros. Pode fazer? Ela não tem, no caso, filhos, cônjuges. Tem as sobrinhas. Sim, ela pode fazer a partilha em vida, mediante uma doação desse patrimônio, que é uma forma de regularizar essa transferência em vida, né? E até, dependendo do caso, não tendo outros herdeiros, evita um futuro inventário. Ela já pode regularizar essa situação. Muitas perguntas chegando para a nossa convidada aqui, a Tuane Yasmin. Lá de Ituiutaba, eu tenho a Juju. Se o cônjuge que permanece vivo tem uma pequena poupança, também tem que colocar no inventário, ou seja, tem esse dinheiro na poupança. Isso entra também, né, para dividir com os enteados, no caso, Tuane? Os enteados, então, é um pouco discutível, porque nós temos que observar, como eu disse, a ordem de sucessão. Então, vai depender, né, de quantos filhos. Então, toda essa divisão entra no nosso plano de partilha. Então, é necessário um advogado especialista para analisar o caso prático, para ver como que vai ficar essa divisão desses bens. Em relação ao montante financeiro que fica na poupança, vai depender também do valor. Tem uma possibilidade de nós fazermos essa transferência de propriedade, né, após a morte, né, do falecido, no caso aí. O falecido, né, já deixou esse patrimônio, uma poupança. Se for um valor baixo, nós podemos levantar essa quantia sem a necessidade de um inventário, não havendo outros bens, né, a gente pode fazer através de um alvará judicial, que é um procedimento, precisa sim também de um advogado, mas a gente pode fazer uma forma mais célere, né, e não tão burocrática como um inventário. Aliás, você até nos passou que o ideal é justamente procurar um profissional da área para poder facilitar isso? Com certeza, Mônica. Eu acho assim, a questão da especialidade, ela é crucial, porque aí nós vamos ter que observar, além dessas especificidades, da divisão, do formal de partilha, né? Principalmente a lidança com os familiares. Um profissional de família, ele tem esse olhar mais empático, até para poder facilitar ali essa divisão, evitar uma eventual briga, né? O que acontece muito. Muitos conflitos, né, Tuane? Então, essa questão de pacificar mesmo os conflitos, um olhar mais sistêmico, mais abrangente, eu acho que é crucial. Então, daí vem um profissional que consiga lidar com essa... Isso, né? Eu tenho aqui, olha, uma outra amiga que está participando conosco. O ela filha dela morreu e a viúva, por lei, virou inventariante. Então, é uma situação que ela não era casada com ele, pelo que eu entendi. Ela está usando tudo que ficou de herança. Ela tem o carro dela, mas usa o que é para a divisão dos herdeiros. Então, ela tem a filha com este homem que era casado com outra pessoa. Como é que fica nisso? Então, quando isso acontece, né, às vezes nós podemos observar a dilapidação desse patrimônio, o que é assim contestável pelos demais herdeiros. Eu aconselho eles entrarem com o procedimento de inventário e pedirem, né, a colação desses bens para poder fazer a divisão de forma correta, né? E até essa eventual cônjuge, né, companheira, ela pode ser penalizada em relação a isso, né? E trazer-se, por exemplo, ela dissipou algum patrimônio, ela vai ter que trazer esse bem em valor para poder ali fazer essa divisão correta, porque nós não podemos atingir a legítima que é destinada, né, aos herdeiros necessários. A gente tem muitas pessoas aqui perguntando, a Elânia, falando dessa questão de passar, doar, né, um terreno, um imóvel, um carro, um veículo em vida. Isso significa o planejamento sucessório? Sim. Você que trabalha com isso, Tuane? Com certeza. Nós temos diversos meios de planejamento. Hoje o holding, né, que é uma forma de uma constituição de uma empresa em que nós transmitimos esse patrimônio para a empresa, que também é interessante nós abordarmos. A própria doação, tá? Que seria uma forma de nós também onerarmos menos, né? Porque nós sabemos que o tributo que nós temos que recolher também na doação. É o mesmo tributo que nós recolhemos no inventário, porque caracteriza uma transmissão,
né? Seja pela doação, seja causa mortes. Então, assim, esse tributo ele vai ter reajustes, né, anual, então ele vai aumentando. E além disso, o bem ele vai sofrendo uma certa valorização. E hoje, para cálculo desse tributo, nós temos que observar o valor de mercado desse bem. E aí a gente vem com a doação para fazer todos esses cálculos, para ver se realmente vai ser o indicado, né, para fazer esse planejamento em vida. Deixa eu trazer mais uma pergunta para você, dos nossos amigos aqui, Tuane. Minha parente faleceu há 10 anos e uma das filhas passou a ocupar a casa onde ela morava e entrou agora na justiça por uso capião desse imóvel. Tem outras 3 irmãs. E aí, como proceder? Isso acontece muito e é uma das consequências de nós postergarmos, né, o procedimento de inventário. Às vezes ali o administrador está ali na posse dos bens, né, e fica ali por anos sem os outros herdeiros contestarem, né, mas assim, e aí ele pode entrar com uma ação de uso capião, então gera consequências negativas, né, por isso o importante é sempre nós fazermos, mas nessa condição aí, realmente nós temos que analisar se foram preenchidos alguns requisitos, mas eu creio que vale a pena os herdeiros contestarem, né, para fazer a divisão igualitária daquele bem de acordo com o que cada um tem direito.